Olha, eu sei que tá assim, porque a gente também tá todo mundo preocupado, não é verdade? Meu Deus, as minhas contas, como que eu vou pagar? Eu não tô vendendo, não tá entrando. É uma coisa que tem assombrado a gente. Por isso nós vamos conversar com o economista João Adolfo e ele vai falar sobre empréstimo, sobre dicas pra gente tentar passar, nem que seja um pouco melhor esse período aí tão difícil, né? Ao meu lado está o João Adolfo, ele é economista, e o nosso assunto agora é empréstimo. Nesse momento de crise, muita gente está buscando fazer alguns empréstimos para salvar a situação da casa, da empresa, e nós vamos conversar um pouquinho para saber em que momento é uma boa opção, quais as outras medidas que você pode escolher para esse momento de crise. João, empréstimo é uma boa solução? É a solução para esse momento agora? Na verdade, Raíssa, é uma situação de emergência, né? Todo mundo está passando por isso, não só as empresas, mas a questão do âmbito familiar também. O que eu coloco seria o seguinte, eu também dei uma sondada para ver o que eu teria de linhas disponíveis numa eventualidade, né? Aconteceu uma situação um pouco mais apertada no financeiro. E quando eu fui no meu banco tradicional, desses que são maiores, que eu sou correntista, o que foi me oferecido, assim, os juros dava mais do que 4,5%. Né? É quase que... sai mais caro do que, de repente, tomar um empréstimo com a agiota, na verdade. Ah, mas eles alegam, você pode contratar aqui em 36 meses e depois, a partir do segundo mês, ou você quiser quitar, você faz tem o desconto dos juros. Mas imagine que você toma isso daí e depois não consegue, né? Porque a verdade é o seguinte, você vem numa realidade com despesas e daí a partir do mês seguinte você vai ter um incremento de despesa, que é a despesa financeira com os juros. Sim. Então a tendência é ficar ainda mais apertada a questão orçamentária. E você pode cair numa armadilha. Então esses empréstimos pessoais via os bancos tradicionais e também a utilização, de repente, do refinanciamento ou reparcelamento do cartão de crédito fica muito caro. Os juros da conta corrente também a gente sabe que está limitado nos 8%, todos os bancos estão trabalhando com isso. Muito salgado. Aí o que eu fiz? Uma amiga minha, ela trabalha com um banco digital e ela me ofereceu porque seria sem taxa. Eu que faço muita TED, transferência, emito boleto, no final das contas acabo gastando mais de R$200. E ela falou assim, comigo aqui fica de graça, até 40 e poucos mil de boleto você emite, não tem cobrança, não tem tarifa de TED. Se você conseguir, tiver interesse de tomar um crédito pessoal sem garantia, eu consegui para um outro empresário 50 mil a 1,49. Pô, 1,49 para 4,5%. Um juro bem interessante. Então, eu colocaria assim, fiquem muito atentos a essas fintechs, que são esses bancos digitais, porque eles estão com umas condições diferenciadas. Juro de 1,5% a 2%. Então, já dê uma sondada nisso, mesmo que você não veja necessidade, deixa essa carta na manga, né? Porque, de repente, acaba precisando e outra, não só para agora, nessa pandemia, né? No futuro, de repente, você queira reformar alguma coisa, modificar a mobília, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, João, algum outro mecanismo? É o seguinte, a gente tem que ver a nossa situação patrimonial também, né? Quando a gente avalia as finanças, a gente vê o que tem de receita, despesa e qual que é o resultado. Sim. Normalmente a gente tem um resultado positivo e agora as pessoas tendo uma redução na receita, mantendo as despesas, começa a ter um prejuízo. O que a gente tem que fazer, primeiro, faz a adequação das despesas, mas eu acho que imagino que todo mundo já tenha feito. Eu mesmo, meu cartão de crédito veio quase a metade do que costumava vir. A gente se viu impedido de sair, de gastar, de circular, né? Mas não avaliar só o resultado, vamos avaliar a questão patrimonial. O que a gente tem de ativo, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 carros, eu tenho uma moto, eu tenho bicicleta, eu tenho um apartamento. Tem coisas que às vezes nem estejam quitadas, né? Ainda está com algum financiamento. Sim, no caso de um carro, de uma casa. Só que a verdade é o seguinte, numa eventualidade de precisar de um dinheiro aí, você pode fazer um refinanciamento de um veículo, por exemplo. E os juros também vai ficar nessa faixa, de 1,5% a 2%. Então, se você não conseguiu sem garantia real, vá atrás também do empréstimo com garantia real. O imobiliário consegue um prazo bem alongado, juros a partir de 1,2%, também é interessante. E na pior das hipóteses,
se desfazer mesmo desses ativos, né? Ah, poxa, eu tô com 2 carros na garagem, eu vou vender um deles, né? Num outro momento eu retomo, eu compro um outro. Ou não, ou qualquer outra coisa. Pode ser um computador que não está usando, uma bicicleta que não está mais não está se utilizando isso aí. Então, seria as recomendações que eu teria para o pessoal aí. Dá uma olhada, porque a gente pensa, de repente, um chefe de família ou chefe de uma empresa, está vendo a situação, o primeiro mês fechou negativo, o segundo fechou de novo, negativo, no terceiro mês fechou negativo de novo. Então, ele olha e fala, meu Deus, eu estou ficando desesperado porque eu não sei o que eu vou fazer. Vou buscar empréstimo. Então, é muita atenção para os juros, não pode ser algo realmente muito grande, uma margem, como você comentou, de 4,5%, por exemplo, para não correr o risco de, no próximo mês, conseguir fechar, mas você ainda tem as despesas dos juros, então, é ficar atento em relação a isso também, né? Sim, tem que ter esse planejamento. Eu gostaria de colocar para as pessoas também não se desesperarem, porque às vezes a gente tem um histórico de anos fechando no positivo e de repente esse ano específico vai ser ruim. Ou então não, vê que tem 3 meses seguidos e está dando prejuízo e, meu Deus, vai acabar a situação. Leve sempre em consideração essa visão patrimonial também, né? Porque por mais que o momento agora seja ruim, leve em consideração todo o seu histórico, que é o quanto você já acumulou e você tem de reservas, né? Não tem a liquidez no dinheiro, mas se for preciso, via o refinanciamento é uma forma de você trazer dinheiro ao caixa, se não, venda e mais para frente recompra. Porque realmente é um momento de reorganização, como você comentou. De repente está com 2 carros na garagem, mas eu gosto tanto, mas está vendo que as contas não estão fechando. De repente, será que não é momento de desfazer de um carro, ficar com um só, tentar segurar as pontas ali, para não ver realmente as coisas ficando cada vez mais no vermelho e esse desespero bater, né? Pois é, tem os tempos de vacas gordas e vacas magras, né? Sim. A economia é cíclica, a gente está passando por uma das piores recessões, né? Já vinha ruim, vamos ter que readequar novamente. Então, estamos vivendo o que já aconteceu em 2015, as dicas são praticamente as mesmas, né? Sim. Vamos ter esperança aí que logo, logo se regulariza e a gente volta à normalidade. Pois é. João, obrigado, viu, pelas dicas. Tá joia, Raíssa. Eu que agradeço, tá? Vocês viram, ele falou assim, quem tem 2 carros, vende um carro agora, né, para tentar não pegar empréstimo. Se for fazer um empréstimo, vê um empréstimo com juro que a gente consiga pagar depois. Mas assim, o que a gente não pode é perder a cabeça, né? Quando a gente está com a cabeça bem, a gente consegue ter algumas ideias, porque está difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém. A gente nunca imaginou que 2020 seria dessa forma, não é verdade? Mas aqui com as dicas dele, consulta um economista antes de tomar também qualquer atitude aí de fazer um empréstimo ou outra coisa que seja. Porque se Deus quiser, nós vamos passar disso muito bem, não é verdade?